nessa campanha presidencial para 2010, um tema que ninguém quer discutir é privatização. Parece que privatização virou um palavrão que não pode nem ser discutido, nem falado e muito menos defendido. E como se o PT não tivesse argumentos, simplesmente acusa o adversário de querer privatizar isso, privatizar aquilo, como se eles mesmos não fizessem e como se ignorasse a realidade mundial. Por exemplo, a telefonia. Em 98, sistema Telebrás, aqui no estado de São Paulo a gente tinha a Telesp, se pagava R$ 970 por uma linha telefônica e no mercado paralelo R$ 9.000 e a pessoa tinha que esperar 3 anos por essa linha. Hoje basta você fazer uma ligação e você tem lá a sua linha telefônica. Todo mundo tem telefone. Melhor ainda, todo mundo praticamente já tem celular. Então, se alguém é contra a privatização, dê algum motivo para a gente voltar para o sistema Telebrás. Outro caso da Vale, eu até fiz um outro vídeo, também mostrei que os números falam por si só. Antes da privatização, pagava 110 milhões de reais em impostos. Agora, 2008, bateu recorde, quase 3 bilhões de impostos. A quantidade de empregos aumentou 6 vezes. E até mesmo aqueles que eram contra a privatização da Vale se beneficiam dela, porque os fundos de pensão que detêm uma parte da Vale são controlados por sindicalistas. Então todo mundo está ganhando. O engraçado é que a maioria dos brasileiros aí que se diz contra a privatização, quando vai para o exterior, por exemplo, a Inglaterra, fica deslumbrado, né, com o país. E lá a privatização aconteceu em massa, até do setor elétrico. E ninguém ficou com medinho, privatização, que monstro, Inclusive, naquele primeiro debate da Band, no segundo turno, Dilma Rousseff falou que Davi Zilberstein, ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, foi assessor de Serra nessa campanha, o que é uma mentira, já foi desmentido. E aí ele teceu alguns comentários interessantes, falou que a Dilma delira sobre privatização. Ela enxerga um monstro em cada esquina. E ele lembra que o regime de concessões, que é usado atualmente pela Petrobras, foi criado em 99. No governo Fernando Henrique, foram 4 leilões para concessões de exploração do petróleo. E no governo Lula, foram 6 concessões. Então, ou seja, Lula não só concordou com esse modelo, como botou em prática mais ainda do que no governo Fernando Henrique. Se concessão também é uma forma de privatização, então por que o PT fica com esse joguinho besta? Vai privatizar, vai isso, vai aquilo. Aí o governo Lula quer mudar esse modelo de concessões para um modelo de partilha na região do pré-sal. Ou seja, a Petrobras teria que obrigatoriamente ter 30% de participação em todas as explorações do pré-sal. Inclusive naquelas partes em que não interessa para a Petrobras, que é um desastre. Esse aí é o exemplo da burrice política. Estabelece uma regra, Petrobras vai ter 30% em toda a exploração do pré-sal, mesmo que onere a empresa, sem uma análise técnica, sem um critério lógico, apenas porque um político decretou. Tem uma notícia interessante de 2008, onde o Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro, ligou para o ministro Nelson Jobim e pediu para que o aeroporto Galeão fosse privatizado, para melhorar as condições. E o Lula simplesmente rejeitou a ideia. Quer dizer, por um princípio besta, uma ideologia de esquerda idiota, nem sequer se estuda a possibilidade da privatização. Como se os aeroportos estivessem a mil maravilhas, né? Não tivesse apagão, não tivesse atraso. Só para ter uma ideia do quanto a União se beneficia com a privatização, no caso da telefonia, em uma década depois da privatização, a União arrecadou 330 bilhões de reais em impostos. Isso sem mover uma palha, sendo que passa o risco todo para a iniciativa privada e arrecada mais. Então fica a pergunta, quem tem medo de privatização e a quem interessa manter estatais? Justamente quem está interessado em cargos públicos. Quem trabalha em estatais, quer continuar com a mamata, com os benefícios, e principalmente os políticos indicados por Lula. Ou seja, todos seus amigos de Dilma, todos muito bem indicados em vários estatais, Correios, Eletrobras, Petrobras, Chesf, BNDES, etc, etc. E aí o que era para ser uma empresa, no caso estatal, vira um monstro, né? Um monstro político, que só está ali para atender interesses políticos, muitas vezes populistas.
Inclusive, tanto o governo Lula é hipócrita em criticar a privatização, que ele mesmo cita que privatizou várias estradas federais. Então, se o eleitor está baseando o voto nessa questão da privatização, pode esquecer. Isso aí já é assunto totalmente superado. O mundo inteiro já privatizou várias estatais, ninguém morreu. E quem usa esse argumento é igual assustar uma criancinha. Olha o bicho-papão. Não existe bicho-papão. Privatização é uma realidade no mundo inteiro. Quem pensa o contrário está vivendo há 50 anos atrás. E para quem fica com essa besteira de o petróleo é nosso, o minério é nosso, isso aí é um fetiche dos anos 20. A gente está na era da microeletrônica, da nanotecnologia, biotecnologia, e o pessoal fica falando em minério de ferro, em petróleo. Sendo que só agora, no último ano, que o governo Lula foi falar em carro elétrico. O mundo está se movendo para uma matriz energética renovável. O petróleo no futuro não vai ter a mesma importância. O Brasil, como sempre, atrasado, né? Descobrimos o pré-sal. Quero ver explorar, né? Quero ver o primeiro vazamento que vai ter. Então, deixar claro, recursos naturais continuam pertencendo à União. Você privatiza, você não está entregando. Você apenas tem um regime de concessão. Você autoriza a empresa a explorar. E só. E recebe impostos por isso. Favorece a balança comercial, promove eficiência, produtividade, gera emprego. Só é contra a privatização quem não está raciocinando.